Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 8 da playlist de aulas do oitavo ano. E hoje vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Vem comigo! Bom, nós vimos na aula anterior que a potenciação é uma operação matemática que indica uma multiplicação de fatores iguais. Vou deixar o link aqui, na nossa última aula, para quem não assistiu, poder estar acessando com mais facilidade, tá? Uma aula sobre potenciação. E hoje nós vamos ver algumas propriedades relacionadas a essa operação matemática, a potenciação. Mais precisamente, vamos falar de 5 propriedades, beleza? Eu não coloquei o nome delas aqui porque o nome é muito extenso, já deixei na forma abreviada para a gente. Vamos lá, primeira propriedade. Vamos olhar com atenção. O que nós temos aqui, A elevado a x vezes A elevado a y. Nós falamos na aula passada que uma potência é composta de dois números, né? O número de baixo que é a base, o número de cima que é o expoente. Então aqui a gente tem, duas potências com a mesma base. Perceba que a base dessa potência é o número A e a base dessa potência é o número A. O expoente é diferente, tá? Então quando eu tiver a multiplicação de potências de mesma base, a propriedade me diz o seguinte, que eu posso conservar a base, então eu vou conservar a base que é a letra A, que é o número A, e vou somar os expoentes. Percebe aqui, que eu estou somando os expoentes? Então, A elevado a x vezes A elevado a y é igual a A elevado a x mais y. Tá certo? Como exemplo, a gente tem aqui, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a quinta potência. Tá? Não é uma multiplicação de duas potências de mesma base? Vamos aplicar a propriedade. A gente não vai chegar até o fim e fazer todo o cálculo. A gente só vai aplicar a propriedade aqui. Então, multiplicação de duas potências com a mesma base. Como que eu posso resolver isso, professor? Eu vou conservar a base, eu vou copiar a base, que é o número 2, vou somar os expoentes, vou fazer 7 mais 5. E 7 mais 5 dá quanto? 7 mais 5 é 12. Então vai ficar 2 elevado a 12. Certo? Então, assim, por enquanto a gente só está pensando em aplicar a propriedade. Se o exercício pedir para calcular a potência, aí a gente calcula 2 elevado a 12, que é 2 vezes 2 vezes 2, tá? Agora, um detalhe importante. Aplicar a propriedade não significa que é o único jeito de fazer, tá? Eu poderia ter calculado essa potência primeiro, para depois calcular a segunda potência, tá? Então, eu posso fazer o cálculo das potências e depois resolver a multiplicação. Mas a propriedade está aqui para ajudar a nossa vida. Então, muitas vezes, ela vai facilitar. Você conservar a base, somar os expoentes e calcular uma única potência, vai ser mais fácil do que calcular duas. Vamos lá, segunda propriedade. Segunda propriedade diz o seguinte, eu tenho uma fração, que é uma divisão, né? Uma divisão de duas potências que tem a mesma base. A base da potência que está na parte de cima da fração é A. E a base da potência que está embaixo também é A. Então eu tenho uma divisão de duas potências de mesma base. O que a gente vai fazer? A gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Então vai ficar aqui, x menos y, tá? Então, na divisão de potências com a mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui tem um exemplo, 3 elevado à quinta potência e 3. Esse 3 que está sozinho, nós não podemos esquecer que o expoente dele é 1, tá? Sempre que eu tiver uma potência onde só está escrito, onde só está escrito a base dele, tá? O expoente dessa potência vai ser 1. Nunca esqueça disso, gente. Então, na divisão de potências de mesma base, o que nós vamos fazer? Vamos conservar a base, que é o número 3, e subtrair os expoentes 5 menos 1, tá? 5 menos 1 é 4, então vai ficar 3 elevado à quarta potência. Tem que ser nessa ordem, tá, gente? O de cima menos o de baixo, tá? Então 5 menos 1, 4. Ok? Mais uma vez, eu poderia calcular a potência de cima, depois calcular a potência de baixo e efetuar a divisão dos dois resultados? Eu poderia, mas a propriedade está aqui para me ajudar, tá? Então, se eu souber a propriedade, eu posso facilitar os meus cálculos. Ao invés de calcular duas potências, eu calcularia apenas uma, tá? Vamos lá. Terceira propriedade, é uma potência elevado a uma outra potência. Então, A elevado a x elevado a y. Quando eu tiver essa situação, uma potência dentro de outra potência, né? Nós chamamos de potência, a gente vai conservar a base, então a gente conserva a base, que é a letra A, e vamos multiplicar os expoentes. Então aqui, a gente vai fazer vezes, né? X vezes o y, beleza? Então conserva a base,
multiplica os expoentes. Isso quando eu tiver a situação de uma potência dentro de outra potência. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, 10 elevado a 6 elevado à terceira potência. Então 10 elevado a 6 elevado à terceira potência. Eu vou conservar a base, que é o 10, e vou multiplicar aqui os expoentes, ó, 6 vezes 3. 6 vezes 3 é 18, então vai ficar 10 elevado a 18. Ok? Vamos lá para a nossa quarta propriedade. Daqui a pouco a gente vai colocar tudo isso em prática, hein? Olha só, mudou um pouco a ideia. Agora a gente tem multiplicação de potências, mas as bases são diferentes. O que é igual aqui? São os expoentes. Então, ó, cuidado para não confundir a número 1 com a número 4, tá? Aqui as bases eram iguais. Aqui as bases são diferentes, são os expoentes iguais. Então, a multiplicação de potências que tem o mesmo expoente. O que a gente vai fazer? A gente vai conservar o expoente e multiplicar as bases, tá? Então, A elevado a x vezes B elevado a x, eu vou fazer A vezes B e depois eu vou elevar a x, tá? Então, ao invés de calcular duas potências, eu vou multiplicar as bases e depois calcular uma única potência, tá? Então, olha aqui, ó. 4 elevado ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tá? E o que a gente vai olhar aqui para essas potências? A gente percebe que o expoente é o mesmo. Então, a gente pode multiplicar as bases, a gente vai fazer 4 vezes 5, e vai elevar a 2. O resultado da multiplicação das bases, a gente eleva a 2. Na prática, né, nós estamos fazendo o quê? A gente está conservando a base, a gente está conservando o expoente e multiplicando as bases. 4 vezes 5 dá 20, então ficaria 20 ao quadrado. Tá? 20 elevado a 2. Mais uma vez, gente, a propriedade está aqui para facilitar. Ao invés de a gente calcular duas potências e depois efetuar a multiplicação desses resultados, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar as bases e calcular uma única potência, tá? Então essa é a ideia da propriedade, facilitar a nossa vida. Para finalizar, quinta e última propriedade, ó. Aqui a gente tem a divisão de duas potências de mesmo expoente, tá? Então repare que agora é o expoente que é igual, tá? As bases são diferentes. Então quando eu tiver divisão de potências com o mesmo expoente, eu vou dividir as bases e conservar o expoente, tá? Então eu faço a divisão da base da potência de cima pela base da potência de baixo e conservo o expoente que eu já tinha lá. Então, olha só, 12 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3, tá? Então, é uma divisão de duas potências com o mesmo expoente. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir as bases. Vamos pegar o 12, dividir pelo 4 e conservar o expoente que é o 3, tá? Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, vai ficar 3 elevado a 3. Ok? Então tá aí mais um exemplo de propriedade de potência. Gente, são 5 propriedades que nós vamos trabalhar, tá? Da número 1 até a número 5. É importante que a gente conheça todas. Por isso que agora a gente vai praticar bastante. Na próxima aula, que a gente vai falar de notação científica, a gente vai continuar trabalhando, fazendo uso dessas propriedades aqui, beleza? Então, da parte teórica é essa. Essa é a parte teórica. Só isso, ó. 8 minutinhos de aula, tá? Agora, daqui para frente, nós vamos trabalhar com exercícios. Então, quem quer aprender mais, quem quer se aprofundar, continua comigo, né? Vamos trabalhar a resolução de exercícios. Eu vou colocar o exercício na lousa, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois dá play para verificar se acertou. E antes que alguns de vocês aí vão embora, mudem, saiam do vídeo, quero pedir um favor para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí um comentário legal, deixa o seu like. Dessa maneira, o YouTube entende que o conteúdo é bom, é relevante, ele acaba divulgando para mais pessoas, ajudando mais pessoas, fazendo o projeto de aulas aí crescer. Vamos lá então. Primeira questão, deixa eu colocar ela aqui na lousa. Bom, na nossa primeira rodada de exercícios aí, ó, nós temos 4 operações aí, expressões envolvendo potências. A gente quer só simplificar, a gente não quer chegar no resultado final. Então vamos fazer uso das propriedades de potência para simplificar essas expressões. Então eu quero muito que você olhe com atenção para cada item, né? Procure identificar a propriedade. Então, por exemplo, na letra A gente tem aqui raiz quadrada de 2 elevado à sexta potência e o resultado dessa conta elevado à terceira potência. Então tá na cara que é a terceira propriedade, é potência de potência, tá? Uma potência dentro da outra. Então nessa situação a gente conserva a base, que é a raiz quadrada de 2, e vai multiplicar os expoentes. Vamos fazer 6 vezes 3. E 6 vezes 3 é 18. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 18. Certo? Então tá feito aí nosso item A.
Na letra B, ó, a gente tem ó, uma multiplicação de potências. Aí você olha para essas potências, o que você vê de igual? São as bases ou são os expoentes? Ah, são os expoentes. Então aqui a gente tem a propriedade número 4, tá? Eu vou multiplicar as bases e conservar o expoente. Então vai ficar assim, ó, 0,2 vezes 0,3, tudo isso elevado a 3, tá? Então quando a gente tem multiplicação de potências com o mesmo expoente, a gente conserva o expoente, né? Deixa só um expoente aqui e multiplica as bases. Aí essa multiplicação dá 0,06. Então vai ficar 0,06 elevado à terceira potência. Tá bom? Não precisa calcular o resultado dessa potência aqui. A gente só está treinando o uso das propriedades. Olha só aqui, a gente tem π elevado à terceira potência dividido por menos π elevado à terceira potência. Presta muita atenção aqui, ó. O que nós temos de igual? É a base das potências ou são os expoentes? A base das potências parecem ser iguais, mas não são, né? Porque aqui eu tenho π positivo e aqui eu tenho π negativo, tá? Agora, os expoentes, eles são iguais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a base das potências para depois elevar a um expoente só, tá? Então, você vai dividir as bases, então vai ficar π dividido por menos π, tá? Tudo isso elevado a um único expoente. Bom, se eu tenho um número e divido por ele mesmo, o resultado não é 1, né? Se fosse 10 dividido por 10, não ia dar 1. Se fosse 5 dividido por 5, não ia dar 1. π dividido por π dá 1. Aí tem que fazer a regra de sinal, vai ficar menos 1. Então, menos 1 elevado à terceira potência. Tá? Na divisão de números negativos, a gente faz lá a regra de sinal, né? Mais com menos dá menos. Agora, letra D, gente. Letra D, ó. Desculpa, eu não comentei. Essa aqui era a quinta propriedade, né? Então, terceira propriedade, quarta propriedade, quinta propriedade. Na letra D, a gente tem a mesma situação da letra A. É uma potência elevada a uma outra potência. Então, é 13 quintos elevado à quarta potência, tudo isso elevado à terceira potência. Então, é a terceira propriedade, potência de potência. A gente vai conservar a base, que é o 13 quintos, e nós vamos multiplicar aqui os expoentes. A gente vai fazer 4 vezes 3. E 4 vezes 3 é 12. Então, vai ficar 13 quintos elevado a 12, a 12ª potência, tá? Então, tá aí o nosso primeiro leque, né, de expressões para simplificar usando propriedades. Vou colocar mais 4 expressõezinhas aqui para a gente simplificar. Olha só, coloquei aqui mais 5 expressões, né? Eu tinha falado 4, coloquei 5 para a gente trabalhar a simplificação delas. Vamos lá? Então, ó, aqui, olhando para essas duas potências, a gente vê uma multiplicação de duas potências e elas têm bases iguais, né? Então, a gente está na primeira propriedade, a gente vai conservar a base e vai somar os expoentes. Então, vai ficar menos π, vamos somar 5 mais menos 4. E aí, muito cuidado aqui em cima, né? Você não vai fazer 5 mais 4, 9, porque o 4 é negativo. Então, você tem uma adição aqui, ó, mas envolvendo números negativos. Vamos tirar aqui o quadro do parênteses, então vai ficar menos π elevado a 5 menos 4, né? O sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, ele não serve para nada ali, né? E aí 5 menos 4 dá 1, então vai ficar menos π elevado a 1. Tá? Se a gente fosse calcular essa potência, ia dar menos π, que a gente viu que quando a gente tem uma potência com expoente 1, o resultado é a própria base que a gente tem. Mas a nossa intenção não é calcular, é só aplicar, simplificar as expressões e aplicar a propriedade. Aqui na letra F, ó, a gente tem duas potências de mesma base, a base é raiz quadrada de 2, e é uma divisão. Então é a segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Conserva a base, que é a raiz quadrada de 2, e subtrai os expoentes. Vai ficar 3 menos 5. Aí 3 menos 5, gente, é uma subtração aí, uma adição algébrica, uma subtração envolvendo números negativos. Se eu tenho 3 e vou tirar 5, eu vou ficar devendo 2, vai faltar 2, né? Então 3 menos 5 dá menos 2, vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a menos 2, tá bom? Então tá vendo que a gente está usando aí as propriedades, né, envolvendo potências para simplificar expressões. É muito mais fácil se eu tiver que calcular apenas o resultado dessa expressão do que calcular as duas e depois fazer a conta de divisão, tá? Na letra G, a gente tem aqui uma multiplicação de 3 potências com a mesma base. Agora são 3, não são mais duas, são 3. Como que a gente vai fazer? Ó?
eu tenho raiz quadrada de 3 elevado à sétima potência, vezes raiz quadrada de 3 elevado à segunda potência, vezes a raiz quadrada de 3. A ideia é a mesma, não importa quantas potências a gente tem. Ó. Se é multiplicação de potências de mesma base, eu vou conservar a base, que é a raiz quadrada de 3, e vou somar os expoentes. 7 mais 2, e não vamos esquecer que aqui tem o expoente 1. Então, 7 mais 2 mais 1, tá? Então, olha só, eu tinha uma multiplicação de 3 potências de mesma base, eu vou manter uma única base e vou somar os 3 expoentes. 7 mais 2 mais 1, que vai dar 10, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 elevado à décima potência. Beleza? Aí vamos para o próximo, letra H. 6 elevado a menos 4 dividido por 6 elevado a menos 10. Então, aqui a gente tem uma divisão, né? Toda a fração é uma divisão de potências de mesma base. Conserva a base, que é o número 6, subtrai os expoentes. Ó, cuidado com a escrita. Menos 4 menos 10. Certo? Menos 4, que é o expoente de cima, menos, que é da formulinha, da regra, o menos 10, que é o expoente de baixo. Beleza? Aí vamos lembrar, ó, o menos antes do menos aqui vai ficar mais, né? Menos 10 fica mais 10. Fica 6 elevado a mais 10. 6 elevado a menos 4 mais 10. E menos 4 mais 10 dá 6, então vai ficar 6 elevado a 6. Certo? 6 elevado à sexta potência. Então, ó, propriedade 1, propriedade 2. Propriedade 1, propriedade 2. Então, ó, eu foquei, né, na primeira parte a gente trabalhou as propriedades 3, 4 e 5. Nessa segunda parte, as propriedades 1 e 2. Aliás, essa propriedade 2, ela me ajuda a explicar o fato de que todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número com exceção do próprio zero, né? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, 7 elevado a 2 dividido por 7 elevado a 2. A gente sabe que quando eu tenho um número e divido por ele mesmo, o resultado dessa conta não é 1. Tá? Então isso aqui dá 1, beleza? Agora, se eu fosse aplicar a propriedade, eu ia fazer 7 elevado a 2 dividido por 7 elevado a 2. Eu ia conservar a base e subtrair os expoentes. 2 menos 2, 0. Então dá pra gente concluir o quê? Que 7 elevado a 0 é igual a 1, tá? Ó, 7 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado dá 1. 7 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado, usando a propriedade da 7 elevado a 0, que subtrai os expoentes. E aí a gente conclui que 7 elevado a 0 é igual a 1. Tá? Isso serve para qualquer número real, né? Qualquer número real, diferente do próprio zero. E falta a letra I, que eu misturei as duas propriedades aí, ó. O que nós vamos fazer? Aqui nós temos uma multiplicação de duas potências com a mesma base e depois uma divisão também de uma potência com a mesma base. Então, se eu tenho 3 potências de mesma base, eu vou conservar uma única base. E aí eu vou fazer as operações com os expoentes de acordo com a propriedade. Na multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes, né? Vai ficar 5 mais 3. E depois eu subtraio o outro expoente, tá? Porque aqui envolve já uma divisão. Então, na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu subtraio. Beleza? Então, aqui vai ficar 10 elevado a 5 mais 3, 8. 8 tira 5, 3. Tá? Então, ficou 10 ao cubo. Ok? Só, então fizemos aí mais uma sequência agora de potências. Eu quero passar um exercício um pouquinho mais complicado, né? Um ou dois exercícios um pouquinho mais complicado para você ver a utilidade dessas propriedades. Vamos lá. Bom, e para a gente terminar a aula, vamos simplificar e calcular o resultado dessas duas expressões aqui. Essa é uma das grandes vantagens aí da gente conhecer as propriedades envolvendo potenciação. Porque imagina só, você tem que calcular uma por uma dessas potências, depois realizar a multiplicação, fazer a divisão, ou aqui, né? Calcular as potências, multiplicar, calcular potência de novo, calcular potência de potência, depois dividir. Enfim, são muitas operações que a gente consegue simplificar se a gente conhecer as propriedades de potência. Bom, aqui a gente tem as propriedades 1, 2 e 3, tá? São as mais utilizadas. No numerador dessa fração, a gente tem 2 elevado à oitava vezes 2 elevado à sétima. Perceba que são duas potências que têm a mesma base. Então, se tem duas potências com a mesma base, a gente vai conservar a base e a gente vai somar os expoentes, tá? Eu vou fazer a conta de cabeça agora. Quanto que é 8 mais 7? Tá? A gente está somando aqui os expoentes. 8 mais 7, 15. Então, o numerador da minha fração ficou 2 elevado à 15ª potência. O denominador da minha fração é a propriedade 3, né? Ó, potência de potência.
Eu tenho 2 elevado à terceira potência, tudo isso elevado à quarta potência. Então é uma potência dentro da outra. Para a gente calcular essa potência de potência, ó, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então a gente vai multiplicar 3 vezes 4 é 12. Agora estamos quase terminando. Aqui a gente tem uma divisão de duas potências com a mesma base. A base das duas potências aqui é o número 2, certo? Então o que a gente faz quando é divisão de potências de mesma base? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Quanto que dá 15 menos 12? 15 menos 12, 3. Pronto. Então essa expressão aqui, ó, ela foi simplificada por essa. Então a gente tinha uma expressão numérica com 3 potências, todas de base 2. A gente pode ir aplicando aí as propriedades e reduzir, simplificar para essa daqui. Agora a gente calcula, né? É uma potência que tem como expoente um número maior que 1. Então eu vou repetir a base, o número de vezes que o meu expoente indicar. Então 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então o resultado dessa expressão aqui é 8. Fica bem fácil, né? Bem simples de fazer a partir do momento que a gente conhece as propriedades. Senão ia dar um pouquinho de trabalho. A mesma coisa nessa daqui, ó. Eu tenho aqui potências, todas as potências na base 10. Potências de base 10. Como é que eu vou resolver simplificar, né, essa expressão aqui, conhecendo as propriedades de potência? A gente sabe que tem que dar prioridade para os parênteses. Então vamos começar resolvendo essa multiplicação de potências de mesma base. São duas potências de mesma base. A gente pode conservar a base, que é o 10, e fazer a continha de mais com os expoentes. Aqui a gente vai somar, né? Ó, 2 mais 4 é o negativo. 2 mais 4 é o negativo, dá 2 negativo. Aí eu tenho ainda um parênteses, porque tem um expoente 2 aqui fora. Beleza? E embaixo a gente tem uma potência elevada a outra potência. É 10 elevado à segunda potência, tudo isso elevado à quarta potência negativa. A gente conserva a base, propriedade 3 aqui, né? E multiplica os expoentes. Então 2 vezes o menos 4 dá menos 8. Ok, então vamos lá, continuando. O que a gente vai ter agora? Ó? A gente tem aqui, ó, 10 elevado a menos 2 elevado a 2, potência de potência. Propriedade 3, conserva a base, que é o 10, e vamos multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Ok? E embaixo já estava o menos 8. Agora a gente ficou com uma divisão de potências de mesma base. Uma divisão de duas potências de mesma base. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Então olha só, aqui é menos 4 menos o menos 8. É essa subtração que eu vou fazer com os expoentes. O menos antes do menos fica mais, então menos 4 mais 8. E o resultado vai dar 4 positivo. Então ficou 10 elevado a 4, tá? 10 elevado à quarta potência. E 10 elevado à quarta potência, gente, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, 1000 vezes 10, 10.000. Então tá aí, fizemos o cálculo de mais uma expressão numérica. Eu tinha falado que eu ia parar nesse exercício, mas eu lembrei de um aqui bem legal e eu vou passar na lousa, gostaria que você tentasse fazer. Pessoal, nessa questão aqui, ó, a gente tem 9 vezes 27 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 81, então elevado a menos 2, detalhe, né, elevado a menos 2. A gente pode resolver essa expressão fazendo os cálculos, 9 vezes 27, o resultado que der eleva ao quadrado, aqui pega o 81 e eleva a menos 2, lembra que tem que inverter a base quando o expoente é negativo, depois faz a divisão de um número para o outro e tudo certo, né? Mas a gente conhece as potências e as suas propriedades. Se a gente conseguir transformar esses números em potências, a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai facilitar o trabalho. E é fácil, né? Para a gente transformar em potência, vamos pegar o 9 aqui, vamos fatorar o 9. Fatoração, uma aula lá do sexto ano, tá? Quem não lembrar. Vamos pegar o 9 e decompor em fatores primos. O 9 dá para dividir por 3, vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, olha só. O 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa com 27. 27 dá para eu dividir por 3, vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, 27, ó, é 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 ao cubo. E o 81 é semelhante. A gente vai fatorar o 81, dá para dividir o 81 pelo 3, dá 27. O 27 pelo 3 dá 9. O 9 pelo 3 é 3 e o 3 pelo 3 dá 1. Então, 27, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3.
ou seja, 3 elevado à quarta potência. Então a gente vai substituir esses três números por três potências de base 3. Então vai ficar assim, no lugar do 9, 3 ao quadrado, vezes, no lugar do 27, 3 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado, dividido, no lugar do 81 a gente vai colocar o 4, né? 3 elevado à quarta potência, elevado a menos 2. Beleza? Bom, aqui a gente ficou, ó, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, propriedade número 1. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Então vai ficar 3 elevado à quinta potência. Tudo isso ao quadrado. Embaixo, potência de potência, né? Terceira propriedade. 3 elevado à quarta potência elevado a menos 2, multiplica os expoentes. Vai ficar 3 elevado a menos 8. Então conserva a base, soma os expoentes. A gente vai continuar com essa propriedade aqui, ó, no numerador. 3 elevado à quinta potência elevado à segunda potência, conserva a base, multiplica os expoentes. 10 elevado à décima potência, 3 elevado à décima potência, e aqui 3 elevado a menos 8. Agora, para finalizar, a gente tem uma divisão de potências de mesma base. Então, eu vou conservar a base, que é o 3, e vou subtrair os expoentes. Vai ficar 10 menos 8. Bom, 10 menos 8 fica 10 mais 8, né? 18. 3 elevado a 18. Essa aqui eu não vou calcular porque dá um número muito grande, tá? 3 elevado a 18 é um número gigantesco. Então a gente deixa assim indicado como 3 elevado a 18. Só, então essa foi a nossa aula de número 8 da playlist de aulas do 8º ano. Falamos sobre as propriedades da potenciação. Na próxima aula a gente vai falar sobre notação científica. É uma maneira, né, que os matemáticos criaram aí para escrever números muito grandes ou muito pequenos usando potências de base 10. Então, fiquem com Deus, um grande beijo a todos e até a próxima.